Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis vossas legiões celestes para que persiga e combata os demônios por toda parte, refreando sua audácia e precipitando no abismo. Quem como Deus ninguém, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Oração ao Arcanjo São Rafael. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Arcanjo Rafael, que vos dignaste tomar a aparência de um simples viajante, para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos toda a influência do inferno. Ensinai-nos a viver nesse espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e a utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende para nós a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduze-nos ao céu. Assim seja. Capítulo 6. A viagem de Tobias. Tobias partiu, pois, em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Então aqui a gente vai entender sobre a questão daquilo que te ataca, aquilo que vem até você, aquilo que parece que vai te destruir. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Não foge, puxa para você. Isso aqui tem muito a ver com a sombra psicológica, né? Quando algo vem te atacar, né? É a sua sombra, é a sua sombra psicológica. Então, nada vem até você que não tenha nascido de você. Mas existem dois tipos de sombra, né? Que é a sombra que ataca porque ela é realmente um aspecto negativo seu que você encobre. E esse tipo de sombra, ela te afeta. Então, quando você é atacado por ela, o seu orgulho é ferido. Existe a sombra também, que é o contraponto do herói. Então, nós não podemos dizer que Jesus foi atacado e sofreu porque ele tinha a sombra. Na verdade, se a gente parar para pensar que Jesus é tudo que existe, que ele é a palavra, que ele sempre esteve em todos os lugares, então o mundo é a sombra dele. Esse é o contraponto, né? E o mundo, ele é o quê? Ele é o demônio. Então, a pessoa do demônio cria essa crença coletiva que é o mundo. A neurose coletiva, como chama, que eles falam muito essa palavra hoje em dia? As ideologias. Então, ela é a sombra, né, da perfeição. Então, também posso dizer isso. Então, é o contraponto. Aqui, o peixe, ele é essa sombra. Se ele tem medo, então, às vezes, é uma sombra mesmo dele, familiar, e tá vindo atacar. E é muito interessante que ele fala, pega-o pelas guelras, cata o troço e puxa para você. Tobias assim o fez.
arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. O fel é a vesícula. Então, tira o coração, a vesícula e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. Guarda esses órgãos que necessários, o resto você joga tudo fora, que é o intestino, todo o resto, né? Joga fora. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Então, serviu de alimento também. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: Se puderes, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde queres que pousemos? Aqui, respondeu o anjo, um homem da sua tribo e da sua família, chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. É filha única, né? Deixa eu ver se tem alguma leitura aqui embaixo. Preciso ver em Ruth 45S. Peraí, deixa eu ver aqui na Ruth. Então, aqui embaixo está falando assim: Tu és, pois, o único homem de sua parentela que pode obtê-la, e assim a fortuna de seu pai te caberá legalmente por herança. A jovem é inteligente, forte e excepcionalmente bela. E mais ainda, ela é amada por seu pai, que é muito importante, né? Que tem algo aqui por trás disso, né? Se revela. Por que que enfatiza? Aquela menina é amada por seu pai, porque uma mulher que tem um pai presente, ela é diferente das outras mulheres. Cabe depois o direito de obtê-la. Essa noite eu vou falar da jovem ao seu pai, de modo que a obtenhamos para ti como esposa. E quando voltarmos para Ragé, celebraremos as núpcias. Eu sei que Raguel não te pode recusar, porque ele sabe que se procurasse casá-la com outro, ele se tornaria passível de morte, segundo a lei de Moisés, e que a ti, de preferência, a qualquer outro que, que toca herdar o dote de sua filha. Então, pela questão de lei lá, ele era o primeiro a ser. O direito era primeiro dele, né? E pra você ver, a mulher tá tentando casar 7 vezes. Já teve 7 maridos. E aí ela mesmo, ela percebe que tem algo, né? Se a gente vê na oração dela, né? Mas me parece que não é eles que é para mim e eu não sou para eles, né? Tem alguma coisa aqui por trás. Aí continuando, todos os seus bens te devem pertencer, né? Que seria o dote da moça, né? Porque ela é filha única, então tudo que vai ser desse Raguel vai ter que ser da filha, no caso do marido da filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Aí tá falando aqui para mim, vem Ruth 4:5. Então, deixa eu olhar aqui em Ruth 4:5. Ruth 4:5.
comprando essa terra da mão de Noemi, que a Noemi, ela era a sogra de Ruth. Quem é Ruth? Ruth é a bisavó do rei Davi. Então, a Ruth, ela era casada com um homem que era o filho da Noemi. Este homem morreu. As duas, Noemi e Ruth, se tornam muito próximas, muito amigas. E aí a Noemi fica tentando arrumar um marido bom para Ruth, porque a Ruth era muito fiel e ela amava a Ruth. E aí ela fala: "Não, vou arrumar o Boaz", porque o Boaz é um cara gente boa e vai ser bom para ela, né? Questão financeira, tudo mais vai ser boa. Vai ser bom. E o Boaz, ele é da tribo de Judá. E aí nasce depois, né? Vai vindo as famílias abaixo. E eles ali, Boaz e Ruth, são o bisavô e a bisavó do rei Davi. Então a gente tem um livro todo para falar desse encontro aqui, que é muito legal. Eu amo a Bíblia por causa disso, ela é uma história só, né? Se você quer entender isso, a gente vai lá em Mateus, primeiro capítulo de Mateus. A gente abre o evangelho falando de toda a genealogia para chegar até Jesus. E aí nós temos 14 para chegar até de Abraão até Davi e depois mais 14. Acho que é isso. Posso estar errada, tá? Nesse número aí. Mas tem essa. Ou é 40? Será que eu estou errada? Talvez 40? Posso estar errada. Bom, adquires ao mesmo tempo Ruth, a moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Então aqui está falando que comprando essa terra da mão da Noemi, adquires ao mesmo tempo Ruth, a moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Eu entendi? Não, eu não entendi não, mas é alguma coisa que tem a ver aqui com se casar com uma mulher que já foi casada. Ah, sim, é porque tudo que era do. Ela era muito rica, essa mulher, porque tudo que era dos maridos delas, imagina quanto dinheiro essa mulher teve, cara. Quanto dinheiro essa Sara tinha. Ela era muito rica, cara. Ela casou 7 vezes, 7 cara morreu. Ela ficou com tudo. Pede-a, pois, a seu pai, e ele a dará por esposa. Por aquela questão lá dele ter a. Ele tem o direito, né? Nem tem como o pai dela dizer não. Apesar dele morrer de medo dela que ela case, vocês vão ver mais pra frente. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. Porque sem mim, meu pai e minha mãe vão morrer, porque meu pai já está cego, minha mãe já está nervosa. Então, o que vai ser do meu pai e da minha mãe? O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Tem um adendo aqui embaixo. No texto grego, o anjo começa por lembrar a Tobias a recomendação que lhe fez seu pai de tomar uma mulher de sua tribo. Ok. São os que se casam. Ele vai agora explicar sobre que tipo de pessoa o demônio Asmodeu ou qualquer demônio tem poder. Aí ele fala: são os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como um cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Ele está falando de pessoas que colocam o sexo na frente do amor. É isso. Ele está falando sobre isso.
pessoas que tiram Deus do coração. Então, a pessoa, quando ela prioriza a atividade sexual, ela não consegue se conectar emocionalmente com a outra pessoa de maneira profunda. E aí ela é tomada por esses desejos e paixões fulminantes. E aí os demônios, eles têm força sobre esse tipo de pessoa, sobre essas pessoas. Aí ele continua: tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Isso aqui tem um simbolismo por trás. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, se aproximarás da jovem no temor do Senhor, mas com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da paixão. Com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da mais de ter filhos, mais com o desejo de ter filhos, do que com o ímpeto da paixão. É isso. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Um adendo aqui embaixo fala: o texto grego acrescenta: não temas, porque ela te é destinada desde sempre. Tu a salvarás, e ela partirá contigo. Estou certo de que terás dela filhos que te serão como irmãos. Deixa-te, pois, de preocupações. Quando Tobias ouviu que ela era parenta de sua família paterna, concebeu um grande amor por ela, e o seu coração prendeu-se a ela. Ele naquele momento ele já entendeu, né? Também um anjo falando para ele, né? Ele já entendeu ali que estava tudo, né, escrito, que Deus estava abençoando ele, que ele já ficou muito apaixonado por ele. Os corações dele já se uniram. E aí o arcanjo Rafael, ele deixa bem claro: a atividade sexual não era para prazer, é para concepção de filhos. Se você deseja ter atividade sexual, tem que ser para ter filhos. E aí o prazer da atividade sexual é uma consequência. E é por isso que na Igreja Católica é proibido contraceptivo. Por quê? Por vários motivos. Porque, primeiro, porque é abortivo. E segundo, porque a pessoa fica muito... É como se desse muita liberdade. Essa liberdade dos contraceptivos, ela leva a pessoa a ficar animalesca. Porque ela começa a querer fazer muito sexo. Isso não é bom. Isso não traz virtudes, né? Porque nós temos que ter moderação nas coisas. Sem moderação, sem virtude. A própria moderação é uma virtude. Então, se você tira algo que ajuda a pessoa a ser moderada, ainda mais numa coisa que é a luxúria, e aí? Como que fica? A pessoa pode fazer quando quiser, a hora que quiser, o quanto quiser. Não é bem assim. Isso já vai contra a própria natureza. Né? Então, por exemplo, vamos supor que Deus queira que um casal cresça espiritualmente. E aí, o que ele faz? Ele diminui um pouco ali a provisão, né, daquele casal, para que em vez que eles fiquem nessa liberdade para poder ter um monte de filhos, naquele momento eles restringam a quantidade de filhos, que eu vejo muito católicos fazer isso, que se chama continência. Eles vivem em continência para poder crescer espiritualmente. Aí é um momento de jejum, oração, até porque tá faltando um pouquinho de dinheiro, aí tem que rezar mesmo. Aí nós colocamos contraceptivo na mulher. Aí já tá pobre, tá sem dinheiro, né? E aí já não pode ter filho, porque não pode ter filho, não toma remédio. O que vai fazer? Vai dar vazão às partes animalescas, às regiões baixas.
as energias baixas. No catolicismo não se usa a palavra energia. Os afetos inferiores, vamos dizer assim. E aí, não é, isso não é bom. Isso não é bom. Então, eu não aprendi isso com o catolicismo. Então, graças a Deus, eu já vim com a cabeça já resolvida em relação à sexualidade para a Igreja Católica. Então, isso para mim não é uma questão que me afeta. Isso não me afeta porque já me veio resolvido. O dia que eu entendi que sexo era para concepção de filhos e o dia que eu entendi também que não existia a menor possibilidade de eu colocar um contraceptivo, porque eu sabia da questão dos abortos e tudo mais. E também quando eu entendi comecei a observar, né, sobre a questão de operar, né, as mulheres se operar. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha. E aí ela se operou, né? Quando ela teve o terceiro filho. Aí ela falou assim: depois que eu me operei, eu tenho uma TPM muito estranha, eu fico muito nervosa, eu me tornei uma mulher muito agressiva. E aí eu achei interessante porque ela não é católica, ela não tem essa coisa, essas visões assim da psicopatologia, ela não tem essa visão simbólica das coisas, mas ela entendeu, ela percebeu que depois de que ela estava operada, ela se tornou uma mulher mais agressiva. Então, de certa forma, eu olhando aquilo, eu dei uma analisada. De certa forma, o próprio sistema dela já tornou ela mais arisca, né? De que ela não está sempre disponível, porque agora ela é meio nervosa. E eu entendi também que não era algo fisiologicamente bom, né? Porque se em vez de uma coisa dar mais paz para ela, trouxe mais agressividade, eu falei, cara, se tem um trem que eu não quero para mim, é agressividade. Porque eu já sou uma pessoa que tem um temperamento forte. Imagina, vou ficar mais nervosa. Deu me livre. Não, isso aí eu não quero, não. Eu comecei a também perceber, né, as pessoas que à minha volta que são operadas. E eu falei, esse povo é tudo perturbado mesmo. Eu não quero ser mais uma perturbada, não. Eu quero manter, então, a minha fisiologia do jeito que tá. E aí, então, eu não me operei depois que eu tive o Taiga. Apesar de ter tido a oportunidade, que eu poderia ter me operado. Acho que eu ia pagar um pouquinho só a mais. Era bem pouquinho a mais, mas eu falei, não, eu acho que não é o certo. E aí depois foi se desdobrando essas coisas de eu me tornar, né, fazer os meus votos e tudo mais, né? E o sexo foi cada dia se tornando uma coisa mais desnecessária para minha felicidade e mais desnecessária até para o amor entre eu e meu marido crescer. Então, o relacionamento ele passa a ter a sair desse centro, né, da sexualidade, ele passa para outro centro, do centro da afetividade, do amor, né? E aí você não associa mais amor a sexo. Por quê? O que acontece? Muita gente acha que existe mulher safada. Não existe mulher safada, existe mulher carente. O problema é que essa mulher associa amor a sexo. Ela acha que se o cara quer fazer sexo com ela, é porque ele ama ela, porque se ele sente desejo, e aí ela, o ego dela, né, sente que ela é querida, que ela é quista, e aí ela quer sexo também. Ela associa amor a sexo, atenção a sexo. O dia que o casal, num estado de continência, ele é necessário fazer continência por vários motivos, seja de saúde, seja financeiro, porque não querem ter mais filhos, e aí eles desassociam aquele relacionamento do sexo, o relacionamento vira outro. A cobrança, os medos, as inseguranças, o medo de traição, tudo isso muda. Muda de referencial, muda tudo, tudo, tudo. E infelizmente são poucas pessoas que têm a possibilidade de passar por uma experiência dessa, onde o relacionamento não é mais baseado na carne, no toque. Ou que o toque também não seja algo que tenha a ver com sexo. Por exemplo, se você está em continência e você sabe que você não pode, que você não vai fazer sexo, e aí você está abraçando aquela pessoa, beijando aquela pessoa, estando próximo daquela pessoa, deitada na cama com aquela pessoa, sendo carinhosa com aquela pessoa, e aquilo não tem nada a ver com sexo, não vai ser levado a sexo, não tem obrigação de levar ao sexo. Isso é libertador para um casal. Libertador.
E o arcanjo Rafael está falando sobre isso. Isso é a cura da afetividade. Por isso que ele usa o fel, que é a vesícula, né? Não é o fel é para os olhos. Ele usa o coração e o fígado na questão aqui da afetividade. Ele fala assim, ó, se você colocar um pedaço do coração na brasa, o que é a brasa aqui? Vocês conseguirem entender, pegar qual que é o símbolo que ele está falando aqui? O que é o fogo? O fogo no cristianismo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo. Então seria o campo. O Espírito Santo é o campo de Deus. É o relacionamento entre Jesus e Deus. A palavra e a luz. O faça-se, né? O todo. O todo e aquilo que é é o sentimento de interação que cria. É isso que é o Espírito Santo. Então ele é o campo. Ele é o campo da criação de Deus. Mas nós temos dois campos. Um que gira no sentido horário, que é do Espírito Santo, e nós temos o campo da crença coletiva, que é domínio do demônio, que ele é anti-horário. Então, se a pessoa está no estado de graça, ela vive no sentido horário, na vontade de Deus. Se ela não está no estado de graça, né, se ela está em pecado, se a mente dela ainda é dada ao pecado mortal, ela é regida pelo anti-horário. Não quer dizer que o Espírito Santo, às vezes, não possa agir nessa pessoa. Age porque o Espírito Santo é soberano, ele está acima de todas as coisas. Então, mas aquela pessoa, ela fica meio para lá e para cá, entendeu? Ela meio vira folha. Ela não tem, a vida dela não tem um norte. Não tem uma coisa que a norteia sempre pro mesmo lugar. Ela meio que dança pra lá, meio pra cá. Fica igual uma folha de bananeira. Agora, quando a pessoa tá no estado de graça, ela é escrava, né? Por isso que a gente se torna consagrada a Nossa Senhora. Ela é escrava. Então, ela se torna escrava. Ela abre mão do livre-arbítrio. Essa é a grande coisa. O livre-arbítrio é uma coisa bem interessante, porque, na verdade, desculpa a obra aí, vai ficar. Porque senão eu vou perder meu raciocínio. O livre-arbítrio, ele é bem interessante porque a gente acha que a gente tem, assim, infinitas possibilidades com o livre-arbítrio. Não. O livre-arbítrio te dá duas possibilidades. Viver a vontade de Deus ou viver a vontade coletiva, da crença coletiva, as crenças ancestrais, as religiões, paradigmas ancestrais, repetições de padrão. É só isso. Se a pessoa fala, não, eu tenho o meu livre-arbítrio, ela acha que ela está fazendo muita escolha, ela não tá. Quando ela para olhar a vida dela para trás, o que aconteceu? Ela só repetiu os padrões ancestral. As coisas horríveis, os problemas e tudo mais dos parentes. Que ela só estava ali cumprindo uma demanda ali. E vai repetindo e vai repetindo. E aí, quando ela dá a vida dela para Deus e dá a vontade dela para Deus e fala, eu vou seguir a sua vontade, e que é constantemente, né? Você não dá de uma vez, né? Então, Deus, ele não é tirano. Então, você deve estar o tempo todo ali falando, Fiat, né? Faça a sua vontade. Fiat, Fiat, faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade, não a minha. Jesus teve que falar até no último momento, porque se Jesus quisesse mudar tudo, ele mudaria. Ele era Deus. Então, ele abre mão para ver a vontade de Deus que está lá olhando de cima, porque Jesus, no momento do Horto das Oliveiras, ele está olhando de baixo, do sofrimento. Então, ele não quer sofrer. Mas aí ele abre mão da vontade dele. Ele abre mão. Então, faça-se a sua vontade e não a minha. Porque a minha limitação aqui, minha dor, meu sofrimento, está dizendo para mim fugir desse troço. Eu não quero. Eu não quero. Enfim, e aí ele é o Fiat. Então você tem que dar esse Fiat o tempo todo quando você se torna um escravo de Deus, né? Porque você não é um escravo dentro de uma jaula. Não é bem assim. Então é o vigiar e orar o tempo todo mesmo. Será que eu estou debaixo da vontade de Deus? Então, o tipo os desejos, a gente tem sempre que olhar. Aí a gente vai no simbolismo ali do fígado. Do coração, né? Então, qual é o símbolo do coração? Um pedaço do seu coração, do seu afeto, do centro do seu amor, colocado na brasa sobre a fumaça, expulsará toda espécie de mau espírito. Então, se você
dá o seu coração para Deus e ele queima em brasa com o Espírito Santo, agindo nesse campo, né? Fazendo a vontade de Deus, que é aquela historinha que Deus quer contar, aquilo que está escrito por Deus, se você dá. Não tem como os demônios virem em cima de você, porque você já se tornou um escravo de coração de Deus. O Espírito Santo há de você 24 horas por dia. Você está debaixo da graça. Você não está no pecado mortal. Aí ele fala, depois ele, mais para frente, no capítulo, no versículo 19, ele fala: na primeira noite você vai queimar o fígado do peixe e será posto em fogo o demônio. Por quê? Por que o fígado? O fígado é o centro do discernimento. Principalmente discernimento de espíritos. A pessoa que quer entender o que é discernimento de espíritos, ela tem que trabalhar ali o sentimento que tem a ver com o fígado. Por quê? Porque o fígado ele é o centro do sentimento da raiva, da ira. E se você quer entender sobre discernimento das coisas, você tem que saber o que te afeta. Aquilo que te dá raiva e você fica irado e você fica indignado a ponto de ficar revoltado, pronto, é seu. É seu, é seu. Você está envolvido com aquilo. Até o último fio de cabelo. E agora, quando você não se afeta, apesar de você ter que fazer você agir e tudo mais, agir na caridade e tudo mais, e às vezes de uma forma até impetuosa, que parece que você está irado, mas dentro do seu coração você não sente nenhum afetamento, a ira foi embora da sua vida. Então, quando você queima na brasa a sua raiva, e você começa a ter discernimento sobre você mesmo e a sua volta, o demônio não tem como pegar você. Ele não te pega. Ele não te pega. Ainda que você seja uma pessoa que caia no pecado, né? Que o pecado está em nós, que a gente caia muitas vezes, e Deus nos permite cair para que a gente se mantenha humilde, pequeno. Você não vai estar sendo regido pelos demônios. Você não vai ser, sua vida não vai ser condenada a repetições, a tristezas, tragédias. É isso. São esses dois centros. Os dois centros. E depois a gente vai ver sobre o fel, sobre a vesícula. Do porquê, como que essa vesícula vai conseguir curar os olhos do pai. Mais pra frente eu falo, que vai ficar muito grande aqui. Ladainha do arcanjo Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos, rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação. Experimentemos seu exílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.